Boa tarde a todos. Estamos iniciando o DUNE Nacional, com muita novidade sobre a divisão dos universitários da BSGI. Eu sou Isabelle e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para a divisão, que é a Proposta de Paz de 2022. Mais especificamente, vamos tratar sobre o tema 5, Ambientes de Aprendizado Saudáveis para as Crianças. Esse tema ressalta o impacto da pandemia no ensino e o que isso significou na vida de cada estudante, e chama atenção para a necessidade de aprimoramento da inclusão na educação de todos os níveis, além da priorização mundial à assistência educacional em situações de emergência. É isso mesmo, Isabelle. Boa tarde a todos, eu sou a Nayara. E para complementar, vocês sabiam que por volta de 1,6 bilhão de estudantes foram atingidos com o fechamento das escolas? Além disso, houve um aumento de crianças com efeitos de desnutrição devido à suspensão das refeições escolares. Em meio à dura realidade dos refugiados, apenas 5% no mundo consegue ingressar em programas de ensino superior. Para crianças com deficiência, a situação se tornou ainda mais crítica, enfrentando maiores dificuldades para participar da educação remota, sem uma assistência específica para as suas necessidades. Então, para termos um diálogo mais profundo sobre o tema, convidamos 2 profissionais na área de educação e psicologia, que fazem parte do DEPOP e SEDUC. São eles Vinícius Pimentel e Vanderleia Barreto. Olá! Hoje trataremos de uma das temáticas da Proposta de Paz enviada pelo Dr. Daisaku Ikeda, um ambiente de aprendizado saudável, aprender com saúde, viver feliz. Em nossa bancada do Jornal da DUNE, entrevistaremos a senhora Vanderleia, educadora, psicóloga e vice-responsável da Coordenadoria Educacional do Rio de Janeiro. Tudo bem, Vanderleia? É um enorme prazer recebê-la em nosso jornal. A nossa primeira pergunta irá tratar sobre a pandemia versus o impacto da educação de crianças e jovens. Vanderleia, como o impacto da pandemia em crianças e jovens, devido aos serviços educacionais interrompidos e o fechamento das escolas, trouxe perdas de oportunidades de aprendizado? Olá, é uma grande alegria estar aqui hoje no DUNE Nacional. Bom, é notável as perdas e prejuízos que a pandemia do Covid-19 trouxe para as pessoas em áreas diversas, principalmente na educação. Essas perdas, elas foram elencadas pelo senhor Ikeda, e será fundamental essa reflexão no dia de hoje para que as possibilidades de superação possam ir de encontro com as necessidades das crianças e jovens do mundo inteiro. Então, temos, entre elas, perdas de horas de oportunidades de aprendizagem. Com a suspensão das aulas e adaptação ao ensino remoto, as vivências, que os estudantes eles deveriam ter experimentado deixaram de acontecer. Hoje, em dados reais de avaliações nacionais, em alguns países como Brasil, Paquistão, Índia, África do Sul, apresentam resultados bem abaixo dos anos anteriores. Essa realidade vem mostrar a deficiência e prejuízo no desempenho dos nossos alunos. Vale a pena ressaltar que essa suspensão das interações sociais, ou seja, as interações diárias com os amigos que foram interrompidos, contribuíram para o aparecimento também de distúrbios emocionais e psicológicos. Vimos, assim, um aumento de transtornos psicológicos provocados pelo isolamento social, o que gerou uma epidemia da solidão e perda da motivação. A psicologia, ela considera a solidão como um dos gatilhos para desencadear o transtorno de humor. Então, a ansiedade e depressão na adolescência têm sido ponto de atenção e controle de profissionais da saúde mental. Os casos de depressão na adolescência têm aumentado muito. Além dos prejuízos psicológicos percebidos em um número grande,
Um outro assim, fator que a gente vem observado é a desnutrição, por conta da suspensão das refeições escolares. Hoje, nossas crianças e jovens, principalmente de escolas públicas, eles contam com as refeições fornecidas pela escola, e a falta dela levou ao desenvolvimento de doenças como anemia e baixo peso corporal. E mais de 39 bilhões de refeições deixaram de ser oferecidas no período da Covid-19. Com isso, 370 milhões de crianças abandonaram a escola, sabendo que essas refeições, elas contribuem, elas são vital para o desenvolvimento das crianças e, além disso, trazem motivação para que elas frequentem a escola. Além disso, também tivemos a limitação digital que o ensino remoto trouxe. Sem os encontros presenciais, evidenciaram as desigualdades, que até então pareciam camufladas. Assim, a acessibilidade às tecnologias foram assim colocadas à vista nesse período. E assim, surge então uma onda de ansiedade entre todos os envolvidos, alunos, professores, muita irritabilidade e estafa física e mental. E um outro, fator a considerar foi o vício da tecnologia. Ele piorou muito com a pandemia, As crianças e jovens passaram a fazer muito uso do celular e do computador. E desta forma, a capacidade de interagir e se conectar através do afeto ficou limitada e causou desmotivação e procrastinação em muitos jovens. O ser humano é um ser social. Ele necessita de toque, abraço, aperto de mão. Quer dizer, a troca de afeto é fundamental ao cérebro humano. Por isso, ele precisa dessa troca na produção de hormônios de felicidade, bem-estar e substâncias analgésicas capazes de sanar as dores físicas e emocionais, como é o caso da ocitocina e da serotonina. Então, assim, essa falta disso, essa falta dessa produção fez com que os prejuízos fossem grandes, e hoje a gente está tendo que lidar com essas dificuldades. Professores, alunos, todos juntos tentando encontrar soluções para o momento, para que o desenvolvimento possa acontecer de maneira de maneira melhor do que a gente imaginaria. Ok, muito obrigado pela maravilhosa resposta. A intervenção muito maravilhosa. Assim, bom, você poderia comentar quais são as propostas apresentadas, visando a reestruturação das oportunidades educacionais ao maior número de crianças? Bom, eu vou trazer aqui para vocês, algumas práticas de países, que conseguiram superar crises, pandemias, guerras, através dessas práticas diferenciadas, fazendo com que as crianças e jovens tivessem acesso ao ensino, mesmo que em casa. Uma dessas práticas, foi um programa de ensino do governo de Serra Leoa. Eles criaram uma rádio interativa que possibilitou 2,6 milhões de estudantes que pudessem continuar seu aprendizado fora da escola. Esse período foi na crise do Ebola. O Sudão do Sul também ele distribuiu rádios com carregadores solares para as crianças e jovens. E, além disso, ele publicava tarefas de casa nos jornais, para que as crianças pudessem ter acesso. Tais exemplos assegurou a luz do aprendizado que pudessem brilhar com todas as crianças, independente das circunstâncias que elas viveram. Então, foi assim um exemplo de práticas, de pessoas que criaram ideias e essas ideias trouxeram muitos resultados nessa época de crise nesses países. Ótimo. O doutor Ikeda, ele cita, que o trabalho de cultivar cidadãos globais
sobre os alicerces conceituais e éticos da cidadania global é o dever de todos nós. Você poderia comentar um pouco sobre as experiências exitosas dos educadores que constam na proposta de paz? Sim, conforme você falou, né, você citou, o doutor Ikeda ele traz três grandes exemplos de três educadores que, com propostas simples, com atitudes, fizeram a diferença na vida de muitas crianças e jovens. Então, ele traz o Antônio Guterres, né, que foi o secretário-geral da ONU. Ele oferecia instrução gratuita para o ensino da matemática para crianças de baixa renda em Portugal. Isso fez com que o ensino da matemática se tornasse acessível e essas crianças tiveram um bom desempenho durante esse período que ele teve esse movimento. Temos também o senhor Makiguchi, que foi um grande educador japonês, né? Tsunesaburo Makiguchi. Ele foi o criador da teoria pedagógica, a teoria da criação do valor. Ele fundou a organização Soka Gakkai. Além disso, além de toda a proposta educacional que continha na sua teoria, ele realizou, né, um grande movimento, oferecendo refeições para as crianças que sofriam de desnutrição. Então, ele se preocupava muito com a alimentação dessas crianças. Então, na época, esse movimento se expandiu muito pelo Japão. E, além disso, ele realizava visitas domiciliares. Ele instituiu um ensino domiciliar para aquelas crianças possibilitadas de frequentar a escola. Então, ele levou esse ensino para todos, fez com que todos tivessem acessibilidade. Depois desse movimento, Josei Toda, que veio a ser o seu sucessor, também educador, diretor de escola primária, segundo o presidente da Soka Gakkai, ele deu continuidade ao trabalho de Tsunesaburo Makiguchi. E mais do que isso, além dele levar esse ensino para as crianças incapacitadas, distribuições de refeições, ele ampliou, levando também o ensino àquelas crianças que moravam em locais distantes. Então, fez com que um número grande de crianças, tivessem acesso ao ensino, na época em que ele participou desse movimento educacional. Muito bom. Eu acho entrevista maravilhosa. A gente de fato pode viajar, né, nessa temática da proposta de paz. Gostaria de finalizar a entrevista, né, fazendo uma intervenção e ressaltando que a proposta de paz também nos faz refletir sobre o que significa assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade. Nujin Mustafa, né, uma refugiada da Síria, que nasceu com paralisia cerebral, atua como jovem e defensora patrona das crianças com deficiência no Acno. Com base na sua própria experiência, ela reforça que a educação inclusiva significa não só matricular uma pessoa com deficiência na escola, e sim ter as suas necessidades inseridas, né, fazendo com que essa pessoa não se sinta isolada, separada ou diferente dos demais estudantes que possam ter ou não uma deficiência. Não se trata apenas de construir um banheiro ou tornar um prédio acessível, mas de possibilitar a capacitação. E aí também tem um grande destaque na proposta que os conflitos, né, os desastres e a pandemia, eles apresentam uma grande ameaça que excedem em muito a capacidade do enfrentamento que uma criança possui. O compromisso é de não deixar nenhuma criança para trás. Essa é a fala, né, do Dr. Ikeda, que ele finaliza, né, a proposta, esse tópico da proposta de paz. Wanderleia, agradecemos a sua participação, foi de grande valia. Por favor, gostaríamos de ouvir uma mensagem final sobre a temática, né, um ambiente saudável de aprendizagem para as crianças. Assim, agradeço a oportunidade, em nome da SEDUC, de estar aqui participando com a Duni Nacional.
lembrando, né, quero ressaltar que hoje as escolas SOCAs e a Universidade SOCA, ela faz um trabalho de distribuição de bolsas de ensino para que possam, né, assim, assistir ao máximo de estudantes. Também, né, existe um projeto de colaboração com os Músicos Sem Fronteira para que possa haver um resgate com as crianças, né, visando a possibilidade de semear esperança no coração dessas crianças, que elas possam desabrochar por completo durante toda a sua vida. E eu fecho com as palavras de Makiguchi, onde ele diz que o aluno ele precisa ser feliz enquanto estuda. Então, a escola deverá ser o local que traga felicidade para esse aluno. E o objetivo da educação é fazer cada aluno feliz. Então, assim que a gente possa, cada vez mais, enquanto educadores, colocar essa filosofia em prática. Então, meu muito obrigado a todos. Muito obrigado, Vanderleia. O nosso Jornal da Duni fica por aqui. Até a próxima, gente. O doutor Daisaku Ikeda explanou sobre esse tema na proposta de paz de uma forma super didática. Mas depois desse diálogo, ficou mais fácil de compreender, não é mesmo? Mas como será que é a visão das pessoas da sociedade que passaram por essa situação da educação durante a pandemia? O Leandro Gonçalves conversou com alguma dessas pessoas. Vamos ver? É com você, Leandro. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Me chamo Leandro, diretamente aqui do Duni Nacional, e hoje terei a oportunidade de entrevistar duas pessoas. Uma delas é a Ieda Vênia, que é mestre em História e professora da Rede Municipal e Estadual do Rio de Janeiro. Além dela, teremos também Caio Dias, estudante que concluiu o ensino médio no ano de 2021 em meio à pandemia do Covid-19. Para começar, gostaria de chamar a Ieda Vênia. Ela vai falar um pouquinho sobre os pontos de atenção e melhoria nas escolas e o que a Covid trouxe. Além disso, quais as oportunidades de mudanças nos processos de aprendizagem durante a pandemia. Olá, boa tarde. É um prazer fazer parte dessa iniciativa maravilhosa da divisão dos universitários, a divisão que eu tive oportunidade de fazer parte da liderança entre os anos de 2006 e 2009 e aprendi a falar da proposta de paz, né? E pude também, né, com esse treinamento, colocar em prática isso como educadora, como professora na sociedade. E hoje eu venho aqui para falar de educação nesse contexto, né, da pandemia e pós-pandemia. E essa pandemia, né, trouxe também essa oportunidade de desenvolver as metodologias ativas, né, trazer o aluno também para esse protagonismo, né, da sua aprendizagem, né, desenvolver, né, ferramentas para que o aluno pudesse buscar o conhecimento. E para a gente também, professor, né, aprender a lidar com novas tecnologias e produzir conteúdo para poder colocar em prática, né, em videoaulas e nas aulas síncronas também, né, ao vivo, né, interagindo com os alunos, mediados aí pelo computador, pelo celular. Então foi uma experiência muito nova, né, enfrentar todas essas dificuldades, né, num contexto de isolamento social e, né, colocar mãos à obra, desenvolver a criatividade para que esse grande objetivo que é a educação, ela não parasse, né? Então, eu sou professora da Rede Municipal e Estadual do Rio de Janeiro, né? Foram desenvolvidos aplicativos, né, sem consumo de pacote de dados, onde os alunos podiam acompanhar as aulas por meio de plataformas, e realmente foi algo muito grandioso, né? Foi uma resposta rápida, né, a esse processo, né, de lockdown, enfim. Mas, por outro lado, né, por mais que a gente tenha conseguido desenvolver, né, meios para que o processo de educação não parasse, a gente também enfrentou aqui no Brasil uma questão que o Sensei também destaca, né, na proposta de paz, que é o impacto da pandemia para as pessoas, né, economicamente mais pobres, né, que é o caso do nosso país, né, uma grande desigualdade social.
Então, por mais que essas tecnologias, né, fossem disponibilizadas, para grande parte dos alunos participar, interagir, né, por meio de um celular, de um computador, não era uma realidade, né? Então, seja pelo fato de não dispor de um aparelho que comportasse o aplicativo, ou de um ambiente tranquilo e seguro para poder assistir suas aulas, por outras demandas, né, que surgiram, né, com a pandemia, fez com que muitos alunos realmente ficassem ali privados, né? Não conseguissem realmente abraçar esse protagonismo, né? Do seu conhecimento, né? Então, esse é um ponto assim que gerou um gap, né? Na verdade, um buraco aí nesse processo de aprendizagem de grande parte, né, desses alunos aí, principalmente da rede pública. Em contrapartida, a gente sabe que na escola particular, os alunos puderam desenvolver N atividades, né, e interagir assim, com mais produtividade. Né? Então, eu acho que esse aspecto econômico influenciou bastante nos resultados, né, obtidos aí durante a pandemia. Né? Então, é essa reflexão que eu queria deixar, né, a importância também da gente poder, com essa visão humanística, não deixar ninguém de fora, né? E poder assim, entender que a educação é um caminho para a gente transformar a sociedade. Agora é a vez do Caio contar um pouquinho para a gente quais as melhorias que as escolas deveriam oferecer para que os alunos recuperassem os seus estudos. E também vai compartilhar um pouquinho sobre o desempenho escolar dele durante o período do Covid-19. Oi, gente. Muito boa tarde, eu sou o Caio. Tenho 17 anos. A primeira coisa que o sistema de ensino das escolas, principalmente públicas, deveriam oferecer para os alunos que estão retornando da pandemia é um ensino básico. É uma revisão básica ali do geral, seja de diversas matérias. Acho que cabe mais ao Ministério da Educação averiguar quais matérias que precisam ser mais reforçadas do básico de verdade, mas o que a gente sabe é o normal, né? Matemática, português, para quem está no ensino médio, física, enfim. E também aprofundar-se na temática do que aquela escola quer oferecer. Eu agradeço pela oportunidade, obrigado pelo Leandro que me convidou. Chegamos ao fim da nossa entrevista aqui do Duni Nacional e eu quero muito agradecer pela presença da Ieda e do Caio. Muito obrigado por contribuírem aqui na nossa explanação, no nosso estudo da proposta de paz. Muito obrigado. É com vocês, Isabelle e Nayara. E aí, pessoal, gostaram desse tema 5 da proposta de paz de 2022? Espero que a gente tenha conseguido aprofundar mais sobre esse assunto e que vocês possam continuar dialogando por aí. Vocês encontram mais detalhes sobre esses e outros temas da proposta de paz na TC, edição 645 de maio de 2022.